Pedro está instruindo aos irmãos que cada funcionário público, que cada funcionário da empresa privada seja submisso aos seus patrões, que sejam inclusive submissos aos patrões que necessariamente não são bons patrões. Porque Pedro diz que isso é justo aos olhos de Deus. E ele diz que não há nada de interessante se alguém é um mau funcionário e for punido por isso. Não há nada de interessante nisso. Mas se você e eu sofrermos por causa da justiça de Cristo, no sentido de que a gente agindo de maneira correta e mesmo assim for maltratado, estamos glorificando o nome de Deus e isso é agradável a Deus. E quando o apóstolo Pedro culmina com essa frase, no versículo 20, ele introduz exatamente o exemplo de Cristo, que foi assim que Cristo foi, ou seja, ele viveu aqui, sofreu, deixando-nos esse exemplo de sofrimento em meio à sua perfeição. Isaías, em meio ao exemplo de Jesus Cristo, da conduta de Cristo, da postura de Jesus Cristo, deixando-nos o exemplo, o apóstolo Pedro nos traz 3 frases interessantes que nós iremos no final da mensagem falar mais um pouquinho sobre elas, mas nesse momento eu só quero realçar as 3 frases que se encontram nos versículos 21, 23 e 24. A primeira frase, no versículo 21, o apóstolo Pedro diz, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. A ênfase do sofrimento de Cristo, e Pedro diz que Jesus Cristo sofreu no lugar dessas pessoas a que ele está orientando, que devem enfrentar o sofrimento, se for necessário, pela causa de Jesus Cristo, sendo um bom funcionário. A segunda frase do versículo 23, quando o apóstolo Pedro diz, versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. A segunda frase que eu quero realçar é exatamente o versículo 22, quando o apóstolo Pedro diz que esse sofrimento de Cristo, ele diz no versículo 21, que foi no lugar de outras pessoas, e eu quero enfatizar exatamente isso. Pense, foi no lugar de outras pessoas. E aí, Pedro continua complementando a ideia que esse sofrimento que Cristo teve não foi porque ele pecou. E aí Pedro diz, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E versículo 24, vamos ler o versículo todo, mas diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo, Jesus, no caso, sobre o madeiro, mais uma vez, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Por que eu enfatizei esses 3 versículos, meus irmãos, ou essas 3 frases, dentre esses versículos que nós lemos? Porque nós temos exatamente nessas frases o conceito de Deus, o ensinamento de Deus por meio da palavra de Deus, o conceito da salvação que Deus oferece a cada ser humano. A salvação que Deus disponibiliza para cada ser humano, e essa salvação só é possível somente por meio de um substituto. A salvação que Deus oferece a cada ser humano, a cada homem e mulher, a cada adulto ou criança, só é possível se cada uma dessas pessoas tiver um substituto perfeito. Daí a ênfase na frase, sofreu em vosso lugar. Que no madeiro ele levou os pecados nossos.
Então, o ensinamento aqui do apóstolo Pedro é que a salvação de Deus só é possível a todo ser humano se ele ou ela tiver um substituto. Pense bem nessa questão de substituto. Arismar, coloca aí aquele vídeo e observe bem esse vídeo que vai trazer mais uma luz sobre essa questão da importância na vida de termos um substituto. Oi. Obrigado. Gente, deixa eu só fazer um esclarecimento rapidinho. As pessoas têm a maneira de brincar e dizem que pastor não trabalha, né? Eu trabalho, gente, é porque quando eu vejo uma coisa dessa, eu me lembro do que a Bíblia fala de substituição. Quando eu assisti esse filme há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, no cinema com a minha família, eu lembrei. Quantos já assistiram esse filme? Levanta a mão quem já assistiu. Entenderam o que passou aqui? Me ajudem aqui então. No filme, o personagem escapou por causa de quê? Me ajudem. Por causa da águia. Mas para ele escapar, o que aconteceu com a águia? Ela morreu. E essa é exatamente a ideia que eu quero trazer. Para que aquele jovem no filme pudesse viver, alguém teve que morrer. No caso, a águia sacrificou-se, deu a vida dela para que ele pudesse ter a vida dele.
Essa é a ideia de substituição. Substituição, queridos, o conceito a noção de substituição é que uma pessoa toma o lugar de outra, especialmente a fim de levar a sua dor e livrá-la dela. Por que a salvação oferecida por Deus, irmãos, só pode ser efetuada por meio de um substituto? Pense um pouquinho. Por que Deus só salva pessoas por meio de um substituto? Eu quero dar 2 ilustrações para responder essa pergunta, embora que a segunda não seja bem uma ilustração. Mas a primeira é que você e eu só estamos vivos fisicamente porque outros seres vivos morrem para que eu e você possamos ter vida. Dá para pensar nisso? Se o boi não morresse, se a galinha não morresse, se o peixe não morresse, se os vegetais não dessem a sua vida ou parte dela, quem estaria vivo dos seres humanos? Quem estaria vivo? Ninguém. Eu e você só estamos vivos porque outros morrem em meu lugar, no seu lugar, para que a gente possa alimentar-se e poder viver. E na vida espiritual, no relacionamento do ser humano com Deus, é bem semelhante. A Bíblia nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, exatamente essa ideia, esse conceito de salvação, de livramento, por meio de um substituto. Arisma, apaga aí, por favor, essas luzes aqui. Eu selecionei 4 modelos, 4 exemplos para mostrar agora o padrão de Deus para livrar pessoas, para salvar pessoas por meio desse conceito substituição. O primeiro, nós temos aqui um casal, espero que vocês já tenham entendido, que esse casal é Adão e Eva. Gênesis 3 fala que depois que esse casal pecou e naturalmente caiu, alienou-se de Deus, e Deus apareceu e conversou com o casal, falou a eles o que iria acontecer, as consequências do pecado, mas quando chega no versículo 21, olha o que diz o versículo: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Meus queridos, para que Deus vestisse Adão e Eva com essas peles de animais, o que teve que acontecer com os animais? O que teve que acontecer com os animais? Morte. Eles tiveram que morrer. Mais uma vez, alguém morre para alguém poder viver, ou pelo menos estar vestido na presença de Deus. O segundo modelo, ou o segundo exemplo, é o famoso relacionamento de Abraão com Deus. Quando Abraão tem o seu filho da promessa, Isaque, chega um determinado momento que Deus pede para que Abraão ofereça o seu filho em sacrifício, que Abraão, aqui representando aqui Isaque, só um detalhe, eu não pense que Isaque era uma criancinha como essa, tá, gente? Isaque já era um homem quando submeteu-se ao seu pai. Mas então, e quando Abraão está para imolar o seu filho, para sacrificar o seu filho, para matar o seu filho, o anjo aparece e diz para Abraão não fazer aquilo. Que está aqui um carneiro para o sacrifício. Mas olha o que diz o versículo 13 do capítulo 22 de Gênesis. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto. Ofereceu em quê, queridos? Em lugar de seu filho. Por que Isaque não morreu? Porque o carneiro morreu em seu lugar. O terceiro exemplo, nós temos a Páscoa.
Êxodo capítulo 12 diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Ok. O cordeiro será sem defeito, ênfase aqui, sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Não sei se tem mais. Tem, ok. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Vocês devem saber a história, que Deus, nesse dia, julgou o Egito e matou os primogênitos de todos os egípcios, inclusive de animais. Agora uma pergunta para vocês: por que Deus não... Por que Deus não matou os primogênitos dos israelitas? Por causa de quê? Por causa do substituto. Porque Deus mandou que matassem o cordeiro, pegasse o sangue do cordeiro e passasse nas ombreiras e nas vergas da porta. Por causa desse sangue, o Senhor não matou os primogênitos dos israelitas. Mais uma vez, o cordeiro teve que se sacrificar, ou melhor dizendo, ser sacrificado para que pessoas não morressem. O 4º exemplo. Escolhi um texto de Levítico, mas é toda a base sacrificial do Antigo Testamento, da Velha Aliança, está sempre baseada nesse princípio. Aqui o texto que nós temos diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. Agora, olha só. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação e, molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. A imagem mais próxima que encontramos, aqui, né, espero que vocês não achem que isso aqui é um novilho, tá? Isso aqui é um novilho de bode. Mas a ideia, queridos, aqui é o seguinte: o ofertante ou o pecador, quando tinha que se aproximar da presença de Deus no templo do Senhor, ele trazia o animal e colocava as suas mãos, geralmente as 2 mãos, sobre a cabeça desse animal. E esse animal, ele era imolado, ele era sacrificado no lugar do ofertante. Mais uma vez, o conceito da Bíblia sobre a aceitação de Deus de uma pessoa somente por meio de um substituto. E a ênfase é que esse substituto, aqui mais, tem que ser perfeito. Obrigado, Harismar. Então, tanto por meio da nossa vida física, como por meio da salvação que Deus oferece para a vida espiritual, só é possível ter vida, tanto física como espiritual, por meio de um sacrifício, de um substituto que Deus exige. Falar em sacrifício de animais, há mais ou menos um mês atrás, eu, a Vângela, a irmã Luísa e a irmã Rai, fomos visitar a granja Carijó. E chegamos lá e
fomos olhar a parte da granja e entramos num galpão que tinha milhares de galinhas. E eu comecei a perguntar ao proprietário da granja, né, quantos ovos aquelas galinhas, né, botavam, qual era a vida útil daquelas galinhas. E lá pelas tantas, eu perguntei para ele, e quando elas terminam de botar a vida de produtividade delas, o que você faz com as galinhas? Ele disse, a gente vende para uma empresa. E essa empresa mata as galinhas e faz ração das galinhas. Me deu vontade de chamar aquelas galinhas e fazer uma revolta. Eu digo, isso não é justo. Elas passam a vida todinha produzindo. E quando terminam de produzir, matam as coitadas e moem. Mas por que eu estou falando disso? Só é possível ter vida quando alguém dá vida para que outros possam ter. Gente, para onde tudo isso aponta? Como eu posso ser aceito por Deus? De que maneira Deus vai me aceitar? Eu queria compartilhar 2 outros versículos do Novo Testamento. O primeiro é Hebreus 9 e 22. Que diz, Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E, sem derramamento de sangue, não há remissão. O que o livro de Hebreus está nos dizendo é que a lei já apontava, por meio daqueles exemplos que eu vos mostrei, que quase todas as coisas são purificadas por meio do sangue. E ele termina o versículo dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão. O que esse texto está nos dizendo, meus irmãos, uma palavra bem mais simples do que nós estamos falando nessa noite, é que sem substituição não há perdão. Por que eu posso afirmar isso a cada um de vocês? Porque o Antigo Testamento, e sobretudo o livro de Levítico, diz que a vida está no sangue. E quando o animal era sacrificado, o sangue era vertido, significando que uma vida estava sendo dada em lugar de outra vida. E aqui o escritor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Ou seja, não pode haver perdão sem haver um substituto. Não há perdão sem substituição. Um pouquinho mais na frente, no capítulo 10, versículo 4, nós temos mais uma luz da palavra de Deus, apontando quem é esse substituto. Versículo 4 do capítulo 10 diz, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Se o sangue daqueles animais que eram oferecidos na velha aliança não purifica pecados, não tira pecados, não perdoa pecados, a pergunta é, quem é o substituto dado por Deus para poder perdoar qualquer homem, qualquer mulher que queira esse substituto? Fica simples, porque de acordo com o apóstolo Pedro e o texto que lemos, em 1 Pedro, capítulo 2, esse substituto é Jesus Cristo. Voltando ao texto inicial, o apóstolo Pedro diz no versículo 21, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. Eu gosto de pensar na ideia, por que Jesus Cristo é o único sacrifício que Deus aceita? Ou melhor dizendo, por que Cristo é o único substituto que Deus aceita para perdoar pecados?
Por uma questão de lógica, quem pecou foi o homem. Então, quem peca tem que pagar. Quem peca é responsabilizado pelas consequências. Então, se o homem é que pecou, é o homem que tem que pagar. Mas o homem não pode pagar porque todo homem é pecador e ele não consegue viver a sua vida sem cometer pecado. Então, nós temos Jesus Cristo, homem. Por outro lado, Jesus, é Deus. E como Deus pôde viver uma vida sem pecado? Então, quando ele morreu, quando ele sacrificou-se, como diz o texto, ele estava apto, como homem, a pagar pelo pecado do homem, e como Deus justo, não ter cometido pecado e poder ser o substituto perfeito que Deus exige para perdoar pecados. Como você pode ter Cristo como seu substituto? Duas coisinhas básicas. Primeira coisa, segundo o apóstolo Pedro, a gente precisa crer em Cristo. Ou crer em quem Cristo diz ser e em quem a Bíblia diz ser Jesus Cristo. Aqui, nessa passagem que nós lemos, nós temos aqui a afirmação de que Jesus não cometeu pecado. É exatamente a afirmação de que Jesus Cristo é Deus, porque somente Deus pode viver sem pecado. Somente Deus é santo e não comete pecado. Você crê que Jesus Cristo é Deus? Você crê que Jesus Cristo viveu uma vida perfeita, sem pecado? É o primeiro passo, é o reconhecimento da divindade de Jesus Cristo. Não só da historicidade de Cristo, de que ele viveu nessa vida, viveu nessa terra, mas viveu uma vida perfeita. Eu acho interessante o que o diabo é tão bandido, que eu nunca vi nenhum historiador questionando se Alexandre o Grande existiu. Eu nunca vi nenhum historiador questionando se Nabucodonosor existiu. Eu nunca vi nenhum historiador questionando que César, ou que todos os Césares existiram. Vocês já viram alguém questionando? Eu nunca vi. Mas eu estou cansado de ver supostos intelectuais questionando se Cristo de fato existiu. E a própria história se organiza em dois grupos, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Deveria ser antes de César e depois de César. Mas você e eu não precisamos só crer na historicidade de Cristo, mas na perfeição e na divindade de Jesus Cristo. E se você crê em Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Deus que se fez homem, que ele de fato existiu, você precisa dar o segundo passo, que é de acreditar que ele viveu essa vida perfeita. Não pecou. E em segundo lugar, é necessário o reconhecimento da minha culpa e da sua culpa. Perceba as frases que o apóstolo Pedro faz. No versículo 21, ele diz assim: pois que também Cristo sofreu. Pedro faz mais ou menos assim, se ele estivesse falando como eu estou. Sofreu no lugar de vocês. Aquelas pessoas que já haviam aceitado a Cristo, a quem Pedro estava instruindo, que aceitaram a Jesus Cristo, a salvação e o perdão de Deus, o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário foi em vosso lugar. Mas no versículo 24, olha a frase que o apóstolo Pedro diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Aí Pedro faz mais ou menos assim, ó: os nossos pecados. Pedro não diz os pecados de vocês, e eu também não posso dizer, porque eu também sou um pecador. E eu fui aceito por Deus, eu fui perdoado por Deus, porque um substituto perfeito, chamado Jesus Cristo, eu criei nele como Deus que se fez homem e viveu uma vida perfeita.
reconheci a minha culpa, que foram os meus pecados, que trouxeram toda a dor e sofrimento para Jesus Cristo. Foi por minha culpa, foi pelos meus pecados. E depois dessa questão do reconhecimento da minha culpa, o entendimento que a culpa, ou seja, que o pecado tem penalidade, condenação. Pedro enfatiza isso, o sofrimento de Jesus Cristo no lugar de vocês. Ele carregou no Calvário os pecados de vocês e os nossos pecados, os meus pecados, os nossos pecados. A penalidade do pecado. Mas Pedro também não fala só sobre reconhecimento e a penalidade. Pedro também fala nesses versos sobre a disposição de cada pessoa que reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, a disposição para deixar o pecado e seguir a Cristo. Em 1995, a gente parece que foi ontem, quando eu tomei a decisão de seguir a Cristo, eu traduzi uma marchinha de carnaval que dizia assim, ou diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu falei assim para Cristo, eu não sei de muita coisa, mas eu quero o Senhor e eu não abro mão do Senhor. Eu quero te seguir por todos os dias da minha vida. Se você tomou essa decisão, diga amém. Foi isso que eu decidi. Eu quero Cristo e nada mais. Eu quero seguir a Cristo e nada mais. A disposição para deixar o pecado e seguir a Cristo. Preciso fazer duas considerações finais. Quando eu falo de substituição, meus irmãos, a substituição nos mostra um pouco mais da faceta, ou uma faceta da graça de Deus. Quando a gente olha um pouco sobre substituição, que um sacrifício perfeito, que uma vítima ou uma pessoa se ofereceu em meu lugar, no seu lugar, a gente consegue compreender melhor Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois, mediante, isso não vem, não é por obras para que ninguém se glorie, é porque alguém deu a vida por mim, é porque alguém deu a vida por você. Eu só posso viver se alguém der a vida por mim. E a segunda consideração é a pergunta: você quer ter Jesus como seu substituto? É preciso você tomar uma decisão. De aceitá-lo, de buscar a sua proteção, para que por meio da proteção de Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, você possa receber o perdão de Deus, a salvação de Deus, a graça de Deus. Eu quero convidar você nesse momento, fechar os seus olhos. Importante que a igreja esteja em oração. É possível que nessa noite tenham pessoas aqui que precisam aceitar o substituto que Deus oferece para poder levar você para o céu, para poder me levar para o céu. Interceda por essas pessoas. Ore comigo. Nosso Deus, meu Deus, eu te louvo e te agradeço, porque quando olho para a tua palavra, meu Senhor, e vejo o que a tua palavra diz e ensina sobre a tua salvação, sobre o que a tua palavra diz sobre quem sou eu me curvo na tua presença e te glorifico, Senhor, e te agradeço por ter entregado o teu único filho, Senhor, para se oferecer naquela cruz, para dar a sua vida naquela cruz, para pagar a penalidade dos meus pecados. Eu te agradeço, Senhor, por o Senhor ter dado o teu filho para morrer por mim. E hoje eu posso dizer que tenho vida. Hoje eu posso dizer, como Pedro diz aqui, por meio das chagas de Jesus Cristo, por meio dos ferimentos de Cristo, eu fui sarado. E muitas pessoas essa noite podem dizer, por meio do sacrifício de Cristo,
elas receberam a cura para a sua alma, receberam perdão e salvação. Mas eu quero te pedir nesse momento que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo que está aqui em cada um de nós e nesse lugar, esteja convencendo pessoas a tomarem a decisão de receberem esse substituto, de se protegerem nesse substituto, que tenham entendido que só é possível vida quando uma outra vida se entrega no lugar. Salva vidas, meu Senhor, em nome de Cristo Jesus.